Hoje eu te darei 10 dicas para melhorar os seus rudimentos. Fala galera, meu nome é Felipe Abdala e vocês estão no Bateria Online. Hoje galera, eu queria falar um pouquinho sobre como melhorar seus rudimentos com algumas dicas práticas. Vou te dar 10 dicas hoje para você melhorar seus rudimentos de forma bem interessante e que você vai poder acompanhar a evolução, tá? Então são dicas um pouquinho diferentes, é bem diferente mesmo, vocês vão gostar. Ou não, porque esse aqui é um belo puxão de orelha, viu? Antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui, tá, galera? Hoje aqui a gente tem vários tipos de vídeo, tá? Desde afinação de bumbo, desde solos de caixa. Tem muitos vídeos aqui. Então, galera, se inscrevam no canal. Primeira dica do dia. Grave-se. Ou use um espelho, mas o ideal é você se gravar, tá bom, galera? Porque se você se gravando, você vai conseguir ver os erros que você está cometendo, ajeitar a postura, que isso é uma coisa muito importante. Você vai conseguir ver sua tensão nos braços. Por incrível que pareça, você consegue ver a tensão. Se as suas mãos estão duras quando você está fazendo rudimento, está usando muito dedo, pouco dedo. Então, é muito interessante você se gravar, tá bom, galera? E com isso você consegue limpar um pouquinho as notas, você vai conseguir melhorar e ver seu aperfeiçoamento durante o tempo. Então é até legal vocês guardarem tipo um vídeo aí de 6 meses atrás, deixa lá, aí você vai vendo a sua evolução. Essa aqui eu acho muito interessante, a segunda. E você treinar em alguns tipos de rebote diferente. Isso aqui eu vou te mostrar aqui, ó, nesta câmera aqui. Se você pegar um pad é bem legal, certo? Você tem o rebote muito bom. Isso vai facilitar algumas coisas, né? Para você entender o movimento e tal. Porém, é interessante você treinar também em lugares que você não tem tanto rebote. Porque você vai ter que forçar o movimento correto. Se você não forçar o movimento correto em lugares sem rebote, você provavelmente não vai aprender tão rapidamente. Ou seja, por exemplo, se eu fizer na coxa, a gente tem um movimento muito pior, o rebote muito pior. Ou seja, o movimento tem que ser aperfeiçoado, tá? Então quando você faz na coxa, você está aperfeiçoando o seu movimento, tá? Qualquer que seja ele, de double, de single stroke, qualquer coisa. Então, se você for fazer o flan pode ser em qualquer lugar, que o movimento dele não depende de rebote, né? Mas o double e o single, eles dependem um pouco sim, principalmente os doubles, né? Então, treine em lugares sem rebote também, tá? Cara, a terceira aqui, não tem jeito, isso aqui é um puxão de orelha mesmo. Aprendam a ler partitura. Por quê? Vai facilitar muito a tua vida, você não vai ter dúvidas na hora de você pegar lá os 40 rudimentos da paz, né? Paz, não sei como é que fala direito. Enfim, cara, isso aqui é se alfabetizar musicalmente, tá? Vai te facilitar, você não vai depender de vídeos na internet para saber como é que faz o rudimento. Às vezes você viu um vídeo lá do canal e agora eu não lembro como é que faz. Se você aprender a ler, você vai saber exatamente como fazer. Você vai abrir um novo leque aí de possibilidades, porque existem milhões de livros de bateria que são legais, que vão te dar possibilidades interessantes, tá? Então, aprendam a ler partituras e eu indico o Pozzoli, tá, galera? O Pozzoli é o melhor método para aprender leitura, beleza? E um bom professor. Se quiserem fazer aula comigo, entre em contato aqui. Cara, separar as mãos. Essa é a quarta dica, eu acho essa uma dica muito interessante. Por que ela é tão interessante assim? Porque você consegue ver exatamente o movimento de cada mão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui basicão. Quando a gente está fazendo um single stroke, a gente faz uma mão depois da outra, certo? Né? Perfeito? Separando a mão, você faz só a direita.
você vai conseguir enxergar melhor e você pode abrir uma possibilidade aqui que é interessante, colocar sua mão em cima da outra, para você não usar braço, por exemplo. Se você está fazendo isso aqui, ó, tá errado. Então, você coloca a sua mão aqui em cima, vai nos dedos, entendeu? Então isso você pode fazer com as duas mãos. E também serve para isso aqui, por exemplo, para double é muito interessante você fazer mão por mão. Só a direita. Aqui você nem precisa colocar o braço, tá? Você vai precisar do movimento certinho. Porque os doubles você vai ter que começar primeiro com a mão direita e depois com a mão esquerda, se você for destro, né? Se você começar já no double, nos papamamas, né? Não vai dar certo, tá? Você tem que começar mão por mão, aperfeiçoar o movimento de cada mão, aí sim você junta, tá? Existem milhares de exercícios para fazer isso, tá? Não adianta querer fazer de uma vez. Beleza, galera? Então, vamos para a próxima dica? Assista boas aulas na internet. Você vai ver aí alguns canais interessantes, tem vários canais interessantes. Isso vai te ajudar bastante, porque é leque de possibilidades, galera. Sempre tem alguma coisa interessante aí na internet. Então, assista mesmo, mas não adianta só assistir. Se propõe a fazer os exercícios. Por exemplo, lá no meu site está cheio de exercício, então pode entrar lá, o endereço está aqui, tá, e vocês podem assistir os vídeos aqui. Mas então, assistam várias aulas, videoaulas. Antigamente era videoaula, né? Hoje a gente tem os canais, fica bem mais fácil, tudo de graça. Beleza? Então, assista mesmo, porém, se proponha a fazer os exercícios propostos. Faça seus próprios exercícios. Essa aqui é a dica número 6. Quando a gente faz os nossos próprios exercícios, você pode ir lá onde você tem dificuldade. Por exemplo, eu gosto de fazer um exercício aqui que eu gosto, é, por exemplo, fazer o papamama e juntar com o paradiddle, por exemplo, na mesma velocidade. Você pode fazer também um que eu gosto bastante, é o single com o paradiddle. Esse aqui eu estou fazendo 4 tempos cada, mas você pode fazer um tempo cada, sabe? Aqui eu fiz um tempo de paradiddle, né? E outro tempo de double. Então, demora 4 tempos para ele formar um ciclo aí. Isso, na verdade, acaba virando um rudimento híbrido, tá? Quando a gente mistura os rudimentos. Mas isso é sempre muito interessante. E você vai ver isso num método também, esse tipo de exercício, stick control, tá? Mas assim, você pode inventar o seu, você pode ler o stick control, esses rudimentos híbridos são muito bons para te ajudar nos rudimentos, tá? 7ª dica, ritmos diferentes. Então, o que é interessante aqui, o que quero dizer com ritmos diferentes? Por exemplo, vou fazer um single stroke, vai? Single stroke nada mais é do que isso aqui, né? Porém, lembrando que para usar o metrônomo, tá? Não estou usando aqui para facilitar um pouco o vídeo. Porém, quando você faz ritmos diferentes, isso vai te ajudar a ter, além de mais ritmo, velocidade e te abrir também leques de possibilidade, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Estou fazendo single. Quando a gente vê o single stroke ali nos rudimentos, nos 40 rudimentos oficiais, acontece que ele está em semicolcheia, né? Porém, você pode fazer as mudanças. Você pode passar para sextina, para fusa. Então, por exemplo, bem basicão aqui, tranquilinho. Você pode fazer isso com vários outros, com paradiddle, né? Eu fui mesclando aqui. Fui mesclando aqui, mas entendeu, né? E isso aqui é muito interessante,
Primeiro que a técnica aí vai apurar, tá? Quando você vai trocando os ritmos, você vai apurando a técnica, especialmente quando você entra em que alteras, tá? Que altera tercina, sextina, septina, quintina. É bem difícil, mas só a técnica apura. E outra, você ganha velocidade com isso e ganha leques de possibilidade para usar na bateria, né? Isso é o mais interessante. Cara, lembra da dica 3, aprender a ler? Essa dica aqui tem tudo a ver. Estude aqueles métodos de solo de caixa. Isso é excelente. O Chico Control é um deles, mas ele é muito específico para técnica. Mas quando você pega, por exemplo, 150 solos, que eu tenho uma lista aqui, ó, de vídeos, quando você pega os 150 solos, fica muito interessante porque você vai colocar música nos rudimentos. Ali são vários rudimentos, tudo juntinho um com o outro e acaba virando música. Então é muito interessante. É interessante depois você pegar compasso por compasso, tentar usar na bateria. Tem milhares de formas de você estudar isso, tá? Mas estude esses métodos que eles são muito bons, vão te dar muita técnica e muita musicalidade também. Nona dica, essa aqui puxando de orelha pra caramba. Ordene suas prioridades. E eu vou te dar um spoiler, tá? Sua prioridade não deve ser a velocidade, beleza? Então, quando você vai fazer um rudimento, a primeira coisa que você tem que fazer, entender o ritmo. Tá lá escrito, você tem que entender o ritmo. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda é pegar a coordenação do rudimento, porque tem uma coordenação, né? A terceira é a técnica. A última coisa que você vai pensar é na velocidade. Na verdade, a velocidade ela vai ser consequência desse terceiro passo, que é a técnica, tá? Quanto mais técnica você pegar, a consequência disso vai ser a velocidade. Tá? Obviamente, todo mundo quer aumentar a velocidade e tal, mas pense primeiro na técnica, em limpar as notas, que você vai ter automaticamente a velocidade. Óbvio que depois você pode fazer estudos específicos para velocidade, mas não tem jeito, você está sempre no terceiro passo aí, que é a técnica. A técnica vai te ajudar muito a ter velocidade. Então limpe as notas, técnicas bonitinhas, sabe? Então vai te ajudar a ter velocidade. E última dica aqui, que é acho que é talvez a mais simples. Repetição. Cara, repita. Quantas vezes forem necessárias. Não adianta, você não vai conseguir pegar um rendimento em um mês. Você vai ter que fazer isso ao longo da tua vida. A gente acaba usando muito. Por exemplo, explicar aqui. Quando você faz os doubles, no começo é muito chato, mas você tem que ficar repetindo. Depois de um tempo, depois de uns anos, ele fica automático. Eu nem treino mais os doubles assim com a mesma intensidade que eu treinava no começo, porque eu uso eles o tempo todo. Então, quando eu estou tocando uma música, quando eu estou fazendo alguma coisa mais levada à música mesmo, eu já estou usando eles. Mas então repita os rudimentos quantas vezes forem necessárias, tá? Galera, vou deixar um vídeo aqui sobre afinação de bumbo, tá? Quero que vocês deem uma olhada aí para vocês deixarem o bumbo bem pesado. Até o próximo vídeo!